Boa tarde, turma de sexto ano. Iremos dar continuidade à aula anterior falando sobre os livros sagrados. Os livros sagrados são textos escritos que em seu significado religioso apresenta a experiência de manifestação do sagrado, como também o momento de registro histórico da religião. Para as tradições religiosas, os livros sagrados devem ser preservados para não comprometer o ensinamento da própria divindade. Por isso, com a intenção de preservar a unicidade, as religiões estabelecem critérios para interpretação e compreensão dos livros sagrados, que geralmente são. Vamos conhecer alguns significados desses livros. O livro sagrado é o centro da tradição religiosa. Deve ser respeitado. Apresenta a experiência religiosa sagrada. A mensagem escrita no livro sagrado é preservada ao longo do tempo. Mesmo o texto sendo escrito em um período que não é o atual, sua experiência religiosa revela significado, orientação para o grupo religioso que a segue. A mensagem escrita no livro sagrado pode passar o tempo que for, mas ela continua sendo e tendo um significado e orientação para nós que somos religiosos. A narrativa da escrita é sagrada e não científica. A narrativa dos textos sagrados não é uma coisa científica, é um texto sagrado. O homem religioso, quando abre o livro sagrado, encontra uma mensagem de orientação para a sua vida. Quando estamos passando por algum momento de nossas vidas difícil e quando nós queremos falar com Deus, lemos um bom livro que fale de Deus, que Ele nos dá e nos passa uma mensagem de orientação para a nossa vida. Para a compreensão da mensagem, o leitor deve respeitar normas estabelecidas pela própria manifestação religiosa. Os livros sagrados podem apresentar nos seus textos diversas fases, ou seja, textos escritos em tempos diferentes, autorias diversas, linguagem diferente e etc. Distingue o tempo do texto do tempo do leitor e é, portanto, a necessidade de instrumento para compreendê-lo e atualizá-lo. Vamos conhecer alguns livros sagrados. Nós sabemos que no mundo existe uma diversidade de livros sagrados, mas neste momento iremos conhecer alguns deles. O Vedas significa saber e é conhecimento. É considerada pela história a escritura sagrada mais antiga da humanidade. A Torá. A Torá é livro sagrado para o judaísmo e pode ser entendido como lei, mas originalmente significa ensinamento ou instrução. Tradicionalmente é escrito em pergaminhos. O Corão do islamismo. O Corão é o livro sagrado para o islamismo. Os seguidores acreditam ser a revelação da fala ou a palavra de Deus. Bíblia, do cristianismo. Bíblia, texto sagrado para o cristianismo e significa livros. A Bíblia não é um único livro, e sim uma coletânea de 73 livros para os católicos e ortodoxos e 66 livros para os evangélicos ou protestantes. A Bíblia possui um grande valor espiritual e religioso para todo cristão. Esse texto que acabei de descrever ele conclui o assunto da semana passada. Então agora iremos para uma atividade.
O que é que eu quero que vocês façam? Faça uma pesquisa sobre o livro sagrado de uma tradição religiosa. Aqui nós temos o judaísmo, o cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo e etc. Vocês, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa, dentre esses que foi especificado, vocês vão escolher um e vão falar sobre ele na pesquisa que vocês irão fazer. Na número 2, a partir dos dados de sua pesquisa, a partir dos dados que vocês vão fazer nessa primeira atividade, vocês vão escrever um texto sobre o livro sagrado que vocês escolherem na primeira questão. E depois vocês vão ilustrar com desenho. Você vai descrever um pequeno texto sobre o que você achou dessa religião que você escolheu na sua pesquisa. Vocês não vão pesquisar judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduísmo e budismo, não. Vocês vão escolher uma dessas e depois vocês irão produzir um texto sobre ele e fazer ilustrações. Espero encontrar vocês na próxima aula. Que Deus abençoe. Um forte abraço.